Estamos de volta com o Boa Tarde Fox e vamos falar sobre o mercado da bola. Nos times brasileiros, quem saiu, quem chegou. Então, Emerson e Marco Aurélio Cunha, tomem à vontade. Vamos começar com o Flamengo, então, para vocês comentarem as saídas e as possíveis chegadas e quem também já chegou na equipe rubro-negra. Vamos lá, mercado da bola no Flamengo. Fernando Uribe, aliás, vem se destacando nos treinamentos, veio do futebol mexicano, era do Toluca. O Flamengo perdeu o Jonas, que foi para a Arábia Saudita. O Vinícius Júnior, que está indo para o Real Madrid, mostramos agora há pouco o embarque dele. E também temos aí as saídas do Ederson, que ainda não tem clube, e o Felipe Viseu, que foi para Udinese da Itália. Emerson, o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, com disputas ainda de Copa do Brasil e Libertadores. Volta mais fraco ou mesmo nível do que estava antes, ou até melhor do que estava antes da Copa, Emerson? Tá, eu acho que com a saída do Vinícius Júnior, né, e do Felipe Viseu, perde muito, né? São dois jogadores que vinham jogando, né, se destacando também dentro do Flamengo. E as contratações a gente tem que esperar sempre, né? Para ver o que acontece durante os jogos. Mas o Flamengo perde. A gente viu ali que no saldo mais perdeu do que ganhou, pelo menos em número de jogadores, né, doutor? Eu sempre falo que o que você tem e vende, você está perdendo certo pelo duvidoso, né? Se aquele jogador já a gente não precisa discutir mais, os meninos que estão saindo, pela competência, para onde estão indo, pelo preço que estão indo, a reposição é a dúvida, né? Ninguém sabe. O Uribe é ótimo jogador, mas imagina a juventude do Vinícius Júnior, né? O Felipe Viseu, você recompor isso, perdeu, o Flamengo perdeu. Agora, tomara que consiga se reequilibrar esportivamente falando, tecnicamente falando. No conteúdo, perdeu, mas às vezes na prática equilibra. Uma observação só do Ederson, que ele teve um longo período de recuperação de uma lesão, chegou a se recuperar, chegou até a ter algumas oportunidades em jogos não oficiais do Flamengo, mas não renovou o contrato e está aí no mercado também. Corinthians agora na tela para a gente ver quem saiu, quem chegou, a movimentação na equipe paulista. Nós tivemos a chegada de Danilo Avelar, do Torino, lateral, e também do Jonatas, atacante, que veio do Hannover. Quem saiu? Balbuena, o zagueiro, que foi para a Inglaterra, foi para o West Ham. Também saiu Sid Clay, o lateral, que foi para o Dinamo de Kiev. E o Maicon, o volante, que foi para o Shakhtar. E teve o Casim também, o atacante, que foi para o México. Qual é o balanço que você faz, Emerson, da equipe corintiana? Eu acho que nesse caso a perda do Balbuena e do Maicon, né, são dois jogadores, né, importantes, eu acho que nessa equipe do Corinthians. Então, acho que o Corinthians perde também. É sempre, né, o que o doutor falou é uma verdade, é trocar o certo pelo duvidoso, né? A gente espera sempre que esses jogadores que chegam possam repor e repor bem, né? Substituir bem esses jogadores que saíram. Mas eu acho que perde o Corinthians também com essas vendas, né? Futebol europeu. A gente até mostrou aqui na reportagem do Fluminense, Corinthians está atrás do Douglas, né? Volante que pertence ao Fluminense de 21 anos, está tentando fazer uma troca ali para tentar suprir essa ausência do Maicon, né, doutor? O Corinthians, que também não tinha centroavante no começo do ano, agora tem 3, né? Tem o Matheus Matias, que já estava lá, mas agora está sendo aproveitado. O Jonatas, que já marcou gol no jogo treino ontem no CT Joaquim Grava. E o Roger, que já tinha chegado antes. Resolveram os problemas do Corinthians ou ainda não? Perdeu o Balbuena, ninguém resolve problema nenhum. Nunca. É um jogador fundamental para a zaga forte do Corinthians, a bola aérea ofensiva. É um jogador que não tem reposição. Essa é a grande verdade. Os outros vai trocando um por outro, vai tentando acertar, mas a do Balbuena é irreparável. Vamos continuar com a nossa movimentação do mercado. Vamos para o próximo time aqui para análise dos nossos especialistas. Já falamos de Flamengo, já falamos de Corinthians e agora vamos falar do Grêmio. Chegou o Marinho, o atacante que eu vou falar, que muita gente no futebol brasileiro, os torcedores estavam com saudade do Marinho, não só do futebol dele, mas também do carisma do Marinho que voltou para o futebol brasileiro. Quem saiu? Arthur, o volante que foi para o Barcelona, o Michael Suel, o meia, foi para o São Paulo. E voltou, né, ao São Paulo. Voltou ao São Paulo. E o Henrique Almeida, o atacante que foi para Portugal. Como é que tá, então, o Grêmio? Bom, isso eu entendo bem. É tua praia, eu já olhei para você direto. É minha praia, né?
O Marinho, eu acho que foi uma boa contratação. Eu acho que foi até porque o Michael Suel não foi bem, né? O Renato fez uma aposta e ele não se destacou, não conseguiu desenvolver seu futebol. E tem um jogador ali, Emerson, que também ainda há um risco de deixar o clube, que é o Everton Cebolinha, que joga naquela função aberta pelo lado do campo também. Então o Marinho pode ser útil também numa perda como essa, ou até como opção, né? Mas aí complica muito, né? Porque o Everton realmente bom jogador, né? É bom jogador. Um dos destaques, acredito que o maior destaque, né? Antes dessa parada do Grêmio é o Everton, por tudo que ele vem fazendo. E é um menino que já está sendo assediado realmente, muito assediado pelas equipes na Europa. Mas eu acho que o Grêmio perde também, principalmente com a saída do Arthur. Eu acho que o Arthur, esse menino, realmente ele era o organizador das jogadas, né? O cara que realmente conseguia fazer com que os seus colegas jogassem de maneira diferente. Eu acho que essa perda aí é a maior que o Grêmio teve. E se o Grêmio é a praia do Emerson, vamos agora à praia do Dr. Marco Aurélio. Vamos ver agora o São Paulo como está nesse balanço pós-Copa do Mundo. Quem saiu, quem chegou? Quem chegou primeiro? Bruno Pérez, lateral que estava na Roma da Itália. O Michael Suel, que a gente falou há pouco, retorna do empréstimo para o Grêmio. E o João Rojas, que era do Cruz Azul do México, atacante. Quem saiu? Bruno, lateral, que está indo para o Bahia, o Matheus Reis, lateral, que está indo para o Rio Ave de Portugal, o Petros, que deixou a equipe para ir para o Al Nassr da Arábia Saudita, e o Júnior Tavares, que foi para Sampdoria. Doutor Marco Aurélio Cunha, lateral direita sempre foi um problema do São Paulo nos últimos anos, né? Lateral esquerda também em alguns momentos. Como você avalia esse São Paulo pós-Copa do Mundo? As saídas são naturais, não foram jogadores, exceção do Petros, que teve grande destaque no São Paulo. Os outros não tiveram. Meninos, jovens, o Bruno, que ficou muito tempo e não se desenvolveu como gostaríamos. Mas eu acho que as contratações são boas, são esperançosas, né? Pelo menos do Rojas e do Bruno Pérez. Acho que o São Paulo precisa se reforçar ainda. E faltou aí o Cueva. Sim. Né? O Cueva, sim. Cueva. Faltou lembrar do Cueva, que foi vendido para uma equipe da Rússia. Isso, Krasnodar, né? Exatamente. E Dinamo, né? De Krasnodar, é isso? Acho que é. Então, e é uma venda boa para o São Paulo, porque reforça o caixa. O Cueva é um jogador que tem muito talento, mas podia ter tido muito mais, poderia ter dado muito mais do que deu ao São Paulo. E agora, talvez isso seja uma injeção para trazer outros jogadores, algum atacante, algum volante que o São Paulo ainda precisa, com a saída do Petros. Mas o São Paulo reforçou. Vamos ver o Palmeiras agora? Vamos. Cueva, né, que teve toda essa preocupação depois da Copa do Mundo que ele fez, se o São Paulo conseguiria vender ou não, acabou saindo também, confirmada hoje a saída do Cueva. Vamos para o Palmeiras então para ver também os reforços e também as saídas do Alviverde. Temos aí quem chegou, o Nicolas Freire, zagueiro argentino que veio da Holanda, tem o Vitinho, o meia do Barcelona B da Espanha, e o Gustavo Scarpa, que tá todo mundo acompanhando para ver se ele ia jogar ou não, enfim. Gustavo Scarpa é aquela volta dos que não foram. Exatamente, né? Tá aí, reforçando a equipe, já fez os amistosos, está de volta ao Palmeiras. Quem saiu? O Daniel Fusato, que foi para a Roma da Itália, o João Pedro, lateral, que foi para o Porto, em Portugal. Tchê, que foi para o Dinamo de Kiev. Teve o Keno também, o atacante, que foi para o Egito, foi para o Pirâmides. E o Fernando, o atacante, que foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Qual o balanço que você faz, Emerson? Eu acho que a volta do Scarpa, né? Nós esperávamos sempre ver ele jogando, né? Teve todos aqueles problemas. Então, ainda estou curioso, né? Para ver o Scarpa dando essa sequência. Mas com a saída do Keno, ele deve ser até titular. Então. E a saída do Keno, que eu acho que o Palmeiras perde muito, porque é um jogador que estava muito bem. Legal. Bom, então um balanço aí dos times que se reforçam e, claro, perdem jogadores também nessa jornada de transferências durante a Copa do Mundo. Semana que vem, o futebol brasileiro volta com tudo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, na sequência também Libertadores, Sul-Americana. Muito futebol ainda em 2019.